Nós estamos entrando em um período profético aonde as palavras dos profetas se cumprirão. Existe uma promessa que foi feita há milênios em que Deus estaria levando a igreja para um lugar ermo, fora da vista do grande dragão, para que nesse deserto o Senhor Deus fale ao coração da igreja, fale ao coração de seus servos. O deserto é um lugar escasso, é um lugar ermo, é um lugar sem tecnologia, para que a igreja possa ouvir a voz de Deus de maneira clara, sem misturas. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre as profecias que estão se cumprindo. Muitos servos do Senhor já estão sendo levados a lugares ermos, a lugares desertos, fora da vista do grande dragão, fora da vista da tecnologia. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Mais uma vez, nós estamos vendo o cenário do mundo sendo preparado para que os cristãos entendam que ficar exposto a lugares onde a visão do dragão alcança é muito perigoso. Nós já estamos vendo a tecnologia ou a internet sendo preparada para que o culto seja controlado. E nós sabemos que a Bíblia nos mostra que o deserto será o caminho da igreja. E quando eu falo de deserto, eu não estou falando apenas daquele deserto tradicional, aquele deserto que nós conhecemos. Um lugar árido, cheio de areia, sem água para beber, sem nenhum tipo de verde. Não é isso, queridos. Aliás, olhando para o tempo cíclico de Deus, onde as coisas vão se repetindo, tudo aquilo que Israel viveu na época de Moisés, Deus estará repetindo. Você sabia que nós viveremos um novo êxodo? Que a igreja será retirada do meio do Egito e transportada para o deserto, para que assim Deus possa falar ao coração de seus servos. Deserto é um lugar onde o sistema do Egito, onde o sistema desse mundo não pode influenciar a igreja. E nós vamos meditar um pouquinho a respeito desse deserto, que não é um deserto literal como aconteceu na época de Moisés. Primeiro, vai lá comigo em Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, vamos ler primeiro dos versículos 35 ao 37, que diz assim: Levar-vos-ei ao deserto dos povos. Presta atenção aqui. Levar-vos-ei ao deserto dos povos. O profeta Ezequiel não está falando mais daquele deserto de Moisés. Aliás, Ezequiel viveu há muitos anos mesmo, depois da época de Moisés, né? Então Ezequiel fala, ele profetiza, levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Olha só, queridos, Deus está falando através de Ezequiel que levaria o Israel do Senhor para o deserto. E ali falaria ao coração do povo, e esse povo seria submetido ao cajado da aliança. Deus estará corrigindo os seus servos para que esses servos estejam alinhados com a aliança. E nós sabemos que aqui o profeta Ezequiel está profetizando para o Israel futuro, que é para nós o Israel atual, que são judeus e gentios que se unem à aliança, à nova aliança, que foi intermediada e está sendo mediada pelo Espírito Santo, que está sendo mediada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olha só o que diz nesse mesmo capítulo 20 de Ezequiel, vamos ler os versículos 40 e 41, é o contexto, é importante você ler todo este capítulo 20 de Ezequiel, eu estou apenas dando ênfase nesta parte do deserto dos povos, tá? Então, versículo 40 e 41 diz assim: Porque no meu santo monte, presta atenção aqui, ele está falando do monte da nova aliança, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel. Quem faz parte de toda a casa de Israel?
Você sabe, lendo Ezequiel capítulo 37, que toda a casa de Israel é a casa de Judá e a casa de Efraim. Judeus e gentios, como eu tenho falado aqui, assista os vídeos anteriores que eu falo, que eu mostro para você, segundo a palavra de Deus, que toda a casa de Israel é o povo da nova aliança, são judeus e gentios que recebem a nova aliança através de Jesus Cristo. Mais uma vez, versículo 40. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá. Toda, olha a ênfase que ele dá, toda. Naquela terra, ali me alegrarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Aqui está falando sobre primícias, e você bem sabe, se você acompanhou o estudo das festas do Senhor, quando os profetas citam primícias, ele está falando sobre aqueles que foram como primícias para Deus. Quem são aqueles que são primícias para Deus? Está falando sobre aqueles que ressuscitarão dos mortos como primícias para Deus, assim como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Está falando aqueles que são primícias para Deus, aqueles que recebem a aliança, né, a nova aliança, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Lembra? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. E todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador fazem parte das primícias. É muito importante você conhecer o ensino das festas do Senhor para compreender a profecia cumprida em Jesus. Ele é as primícias. E assim como ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitaremos. Você percebe aqui como esse versículo 40, ele é um versículo falando sobre a nova aliança? Continua aí. Versículo 41. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos, e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós perante as nações. Aqueles que não conhecem o ensino das duas casas de Israel, aqueles que não conhecem o ensino das 7 festas do Senhor, vão dizer que esse texto aqui é para o Israel literal, de que Deus estaria pegando os judeus de todas as nações e congregando e colocando os judeus dentro da nação de Israel, só que não é isso que Deus está falando. Aliás, queridos, esse versículo 41, ele é profundíssimo. Por quê? Porque aqui está falando sobre nós como as moradas de Deus. Você lembra de João capítulo 14? Quando Jesus Cristo fala que ele estaria vos preparando moradas? Ezequiel está falando exatamente isso, e eu vou ler devagarzinho, bem tranquilamente, mais uma vez esse versículo para você compreender a profundidade desse versículo. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos. Quando o texto aqui está falando sobre tirar-vos dentre os povos, ele está falando especificamente da casa de Efraim, que foram retirados de entre os povos. Você conhece a história de Israel, e você sabe muito bem que a casa do norte, né, que o reino do norte, ele foi espalhado entre os povos. E ali, por causa do cativeiro assírio, o Israel, na parte do norte, foi misturado com os povos. E nessa mistura dos povos, Deus, ele traria ali o povo gentil para fazer parte da nova aliança. Você conhece a história e sabe muito bem que foi do reino do norte que vieram os samaritanos. Deus, ele usa a figura dos samaritanos na nova aliança para trazer o Israel espiritual e não o Israel literal, trazer o Israel espiritual de entre os povos, congregando assim, através dos gentios, esses povos. Agora, queridos, presta bastante atenção nisso, para você entender que não é do Israel literal, e sim do Israel espiritual que Ezequiel está falando. Quando eu vos tirar dentre os povos, e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós. Quando que Deus será santificado no Israel espiritual? Quando a igreja for ressurreta, for ressuscitada dos mortos, e nós tivermos os nossos corpos glorificados. Deus estará santificando os nossos corpos para que glorifiquemos Ele, para que sejamos morada dEle nos nossos próprios corpos. Você sabia que quando nós estivermos com os nossos corpos glorificados, nós estaremos aqui nessa terra sendo morada de Deus, congregando as nações, aquelas que restaram da grande tribulação, para adorar o Senhor no Monte Sião?
E como eu posso te dar a certeza de que isso é verdade, de que o reino milenar será um reino literal? Porque o próprio profeta ele continua dizendo: "E serei santificado em vós perante as nações." Agora, se esse texto é para o Israel literal agora, será mesmo que nós podemos olhar para o Israel literal e dizer que eles foram congregados lá na terra de Israel e todo mundo, todas as nações olham para Israel como povo de Deus? Você sabe muito bem que a maior parte das nações do mundo hoje não reconhecem Israel como o povo de Deus. Só que a promessa dada a Ezequiel é de que o povo de Deus, o Israel espiritual, serão aqueles que vão glorificar a Deus através de seus corpos. Nós seremos moradas de Deus. Nós teremos o corpo ressurreto, nós ressuscitaremos com o corpo glorificado e todas as nações no reino milenar olharão para o Israel glorificado e vão ver que aí sim o Israel espiritual é o povo de Deus, é o povo santificado. Nós santificaremos o nome de Deus em nossos corpos, e isso será lindo, queridos, porque todas as nações do mundo serão direcionadas para adorar a Deus no Monte Sião, como o próprio profeta diz, e a igreja estará conduzindo as nações como reis e sacerdotes. Então, Deus ele dá a promessa, dá essa promessa ao povo, ao Israel espiritual, e quando Jesus Cristo voltar a essa terra, nós teremos os nossos corpos glorificados e de nós fluirá a vida de Deus para as nações que restarem da grande tribulação. Só que antes disso, a igreja estará sendo levada para o deserto. Deus vai tirar a igreja da vista da serpente. Deus vai tirar a igreja de toda essa tecnologia. Você sabia que Satanás sempre quis ser onipresente, onisciente, e ele tem usado a tecnologia, tem aprisionado muitas igrejas para que essas igrejas permaneçam na internet, para que através da tecnologia esse dragão vermelho, essa serpente possa controlar todas as coisas. Nem tudo que é falado na internet, você sabe muito bem disso, nem tudo que é falado na internet pode ser divulgado para o mundo todo. Nem todas as palavras que são ditas aqui, elas realmente podem ser divulgadas. Nós já temos vários relatos de vídeos que caem, de transmissões que são cortadas. Por quê, queridos? Porque este período em que os olhos do grande dragão, ou os olhos da serpente estão sobre toda a terra, está se cumprindo. Agora, a igreja será levada ao deserto e será preparada para receber uma unção especial. Vai lá comigo em Oséias capítulo 2, vamos ler dos versículos 14 ao 16. E aqui, mais uma vez, através do profeta Oséias, nós vemos esta igreja que será levada e preparada no deserto. Versículo 14 diz assim: "Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito." Olha o versículo 16. "Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal." Olha só que interessante, queridos. Deus estará levando a igreja, e se você não conhecer as profecias do profeta Oséias, mais uma vez eu te convido a assistir o estudo que nós temos aqui no canal a respeito do profeta Oséias. Assista o vídeo que eu falo do capítulo 2 de profeta Oséias, eu explico exatamente o que significa isso. A igreja sendo levada ao deserto. E por que a igreja precisa ser levada ao deserto, queridos? Porque existem muitos cristãos que estão distraídos com a própria internet. Estão sendo vigiados, estão sendo distraídos, e assim não têm seus corações voltados para Deus. Infelizmente, a maior parte dos cristãos que nós conhecemos não buscam a Deus da maneira que deveriam buscar. Por quê? Porque estão distraídos com programas, estão distraídos com Netflix e vários outros streams que passam vídeos e séries. Muitos cristãos estão sendo distraídos com o conforto que este mundo proporciona. E não me entenda mal, queridos, Deus quer que você tenha conforto, Deus quer que você seja próspero, Deus quer que você tenha internet, mas infelizmente para a maior parte dos cristãos, ter a internet é algo fundamental. E nós precisamos entender, queridos, que desde os primórdios, desde o início de todas as coisas, Deus tem preparado a sua igreja, Deus tem preparado o seu povo, Deus tem preparado o seu povo em lugares ermos. Por quê? Porque quando nós estamos no deserto, quando nós estamos em lugares ermos, nós temos a nossa atenção 100% voltada para o nosso Deus.
Quando você não tem tanto conforto, quando você não tem tanta tecnologia, você para ouvir a voz de Deus. Historicamente, a igreja só ouve a voz de Deus, só compreende a direção de Deus quando ela está no deserto, quando ela está em lugares ermos. O texto ainda fala, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Aqui na época de Oséias, o povo de Israel, o Israel literal, tinha por costume se desviar dos caminhos do Deus verdadeiro para cultuar Baal. Baal, que ainda é um Deus cultuado hoje, e não se engane, queridos, porque Baal ele só troca de nome. Ao longo das gerações, Baal tem tomado várias formas. Que nada mais é espíritos malignos que se transvertem, né, ou mudam de imagem, se transformam em de imagens ao longo das gerações, para que o povo se desvie dos caminhos do Senhor. Baal ele pode aparecer através de uma imagem, através de uma suposta divindade que é erigida nas nações. Baal pode ser a tecnologia, Baal pode ser o seu carro, Baal pode ser até mesmo o seu pastor, a igreja, aquele pastor famoso. Tudo aquilo que é objeto de idolatria, a Bíblia nos mostra que é Baal. A igreja será levada ao deserto para que todos os ídolos que estão no meio da igreja caia e a igreja verdadeira se levante e aprenda a orar, a meditar na palavra todos os dias. Muitos servos do Senhor, neste período que nós estamos vivendo, em 2022, já estão sendo levados a lugares ermos, já estão sendo retirados de seus confortos para que estes aprendam a olhar para o verdadeiro Deus e buscar a presença de Deus. Tome bastante cuidado, queridos. Tome bastante cuidado e observe bem se a sua congregação ou se muitos irmãos que você conhece não querem congregar mais, só querem buscar a Deus através da internet. E este é um tempo muito perigoso. Por quê? Porque em poucos anos, talvez nem anos, nós vamos ver este ambiente da tecnologia sendo controlado porque os olhos do grande dragão, os olhos da serpente estão nos vigiando. Daqui a pouco tempo nós vamos ver as palavras de Deus sendo cerceadas através deste ambiente da tecnologia. E os cristãos que não estiverem congregando pessoalmente, os cristãos que não estiverem vivendo Salmos capítulo 133, para cumprimento da profecia de Zacarias capítulo 4, para o cumprimento da parábola das 10 virgens, para o cumprimento das profecias de Ezequiel, a igreja será levada ao deserto dos povos para que Deus fale ao seu coração. Bom, eu espero que você seja um cristão de oração e de meditação na palavra de Deus, porque o tempo profetizado há muitos anos está se cumprindo, e Deus já está mostrando quem são as suas duas testemunhas, aqueles que assistem diante do Senhor e estão meditando neste livro da lei de dia e de noite. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.